Olá gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja aí vendo esse vídeo. Bom, estamos dando continuidade hoje a essa série de aulões para o concurso de delegado da Polícia Federal e hoje nós trataremos de direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais que caem em todo e qualquer concurso elaborado por toda e qualquer banca. Em especial pelo CESP, a banca que vai elaborar o teu concurso. Então vamos continuar resolvendo questões que foram cobradas pelo CESP em provas elaboradas para o cargo de delegado de polícia. Então, sem mais delongas, vocês já me conhecem, eu sou Davidson Oliveira, então continuemos o nosso trabalho, comecemos o nosso aulão de hoje. Vamos lá. Primeira questão vai dizer o seguinte: em relação aos direitos e deveres fundamentais expressos na Constituição Federal de 88, julgue os itens subsecutivos. E a primeira questão vai dizer o seguinte: a conversa telefônica gravada por um dos interlocutores não é considerada interceptação telefônica. A questão está dizendo para a gente o seguinte: que conversa telefônica gravada por um dos interlocutores não é interceptação telefônica, que uma coisa é diferente da outra. E aí a gente se questiona, isso é verdade? O que é uma conversa telefônica, o que é uma interceptação telefônica para fins de identificação da espécie de direitos e garantias fundamentais? Pois bem, de logo eu divulgo o gabarito. De fato, a conversa telefônica gravada por um dos interlocutores, o que eu vou chamar daqui por diante de gravação clandestina, é diferente sim da interceptação, o que torna a nossa questão verdadeira. O que é interceptação? O que é gravação clandestina? O que é escuta ambiental? São três conceitos que são discutidos na jurisprudência e, por conta disso, cobrados em provas de concurso. Pois bem, interceptação telefônica é aquela gravação feita por um terceiro alheio à conversa, sem que os interlocutores daquele diálogo saibam que a ligação está sendo gravada. Essa interceptação telefônica, isso que acontece, essa gravação feita pelo terceiro, ela se submete ao regramento do artigo 5º, inciso 12. Por sua vez, a gravação telefônica, a conversa telefônica gravada por um dos interlocutores, a chamada gravação clandestina, não se submete ao regramento da interceptação telefônica. E como é que funciona? Existem dois interlocutores, um deles decide gravar o diálogo. E o STF admite, o STJ também, que a conversa que foi gravada seja meio de prova lícito para a defesa do direito daquele que grava, para a sua defesa. Para o STF, essa distinção já está de bom tamanho. Para ele, gravação clandestina está de um lado, interceptação telefônica do outro. Só que o STJ queria ainda uma terceira espécie, que para o STF se enquadra também como gravação clandestina, que é aquela gravação feita, a escuta feita por um terceiro, autorizado ou a pedido de um dos interlocutores. Então A conversa com B, A está sofrendo várias ameaças de B e fala com C. C, grava essa conversa para mim, por favor. Ele vai ligar para o meu celular e você grava. Eita, temos aí a escuta telefônica. Então, esses conceitos são diferentes e nenhum deles, nem gravação clandestina, nem a escuta telefônica, se confundem com a interceptação, ok? Por esses motivos, a primeira questão está verdadeira. Passemos à segunda.
Segunda questão. O brasileiro nato que cometer crime no exterior, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro. Então, vamos lá. A questão trata de um brasileiro nato que comete um crime no exterior e pergunta se esse brasileiro nato pode ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro. Está dizendo que ele não pode ser extraditado. Bem, na Constituição, a extradição é tratada no artigo 5º, incisos 51 e 52. Da leitura desses dois dispositivos, da conjugação dessas duas normas, a gente traz 4 regras. Que regras são essas? A primeira, de cara, responde à nossa questão. O brasileiro nato nunca será extraditado, ou seja, ele nunca será extraditado para outro país. É a chamada extradição passiva. Ele pode ser extraditado ativamente. O que seria extradição ativa? O Brasil pede para que outro país envie o brasileiro de volta para o território nacional para que aqui ele responda por um crime ou cumpra uma pena. Mas a regra prevista literalmente pela Constituição é: o brasileiro nato nunca será extraditado. Então, desse modo, eu já respondo a questão. Qualquer que seja o crime cometido pelo brasileiro no exterior, o Brasil não pode enviá-lo para lá cumprir pena ou responder a processo por conta dessa imposição constitucional, dessa primeira regra, segundo a qual o brasileiro nato não poderá ser extraditado. Dessa forma, a segunda questão é verdadeira. Mas eu disse que são 4 as regras. A primeira é essa: o brasileiro nato nunca será extraditado. A segunda é: o brasileiro naturalizado será extraditado em caso de prática de crime comum cometido antes da naturalização. 3. O brasileiro naturalizado também será extraditado, e isso a qualquer tempo, no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. E 4. Ninguém será extraditado por crime político ou de opinião. Só uma observação para a gente fechar essa questão e as dicas que eu tenho para passar a vocês sobre extradição. A Constituição diz, na terceira regra que eu elenquei para vocês, que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado a qualquer tempo, ou seja, antes ou depois da naturalização, em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes na forma da lei. E o STF entende-se na forma da lei como sendo uma norma de eficácia limitada. É dizer, só poderá ser extraditado um brasileiro naturalizado nessa hipótese se houver uma lei determinando através de que procedimento restará comprovado o envolvimento do tráfico ilícito de entorpecentes pelo brasileiro naturalizado. Pois bem, essas são as considerações que eu gostaria de trazer a vocês sobre extradição. Respondemos a questão, o que nos leva à questão seguinte. Vamos à questão 3. Questão 3. Caso determinado deputado estadual perca seu mandato eletivo por infidelidade partidária, o deputado que assumiu o mandato em seu lugar deve necessariamente ser do partido político pelo qual o primeiro, aquele que perdeu o mandato, tenha sido eleito. Pois bem, essa questão versa sobre um mandado de segurança, deixa eu confirmar o número, 29988, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que foi julgado aí em dezembro de 2010. Pois bem,
Nesse mandado de segurança, o ministro Gilmar Mendes, numa parte do seu voto, ele disse o seguinte: olha, a gente deve diferenciar quando a perda do mandato decorrer de renúncia e quando a perda do mandato decorre de infidelidade partidária. A vacância, de um lado, ocorreu porque o parlamentar renunciou, o deputado renunciou, e de outro lado, porque ele perdeu a sua vaga, o seu mandato, por infidelidade partidária. Segundo o ministro Gilmar Mendes, quando houver renúncia por parte do parlamentar, não há que se cogitar, existe uma certeza. Renunciou-se o mandato, assumirá o próximo do partido político pelo qual o parlamentar foi eleito. Mas, no caso de infidelidade partidária, disse o ministro Gilmar Mendes, que caberia ao presidente da Câmara dos Deputados fazer uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral para determinar qual seria a ordem de sucessão. Na questão, se procurava saber, o próximo, quem assumirá a vaga será o suplente na ordem da coligação partidária ou o suplente, o próximo do partido pelo qual o deputado tenha sido eleito. Então, a partir dessa diferenciação criada em um parágrafo apenas pelo ministro Gilmar Mendes, o CESP elaborou essa questão. E essa questão fica errada porque diz que necessariamente deve ser o mesmo partido político. Quando, na verdade, nesse caso, para que necessariamente fosse para o partido político, não seria por infidelidade, mas sim por renúncia. Então, renunciando ao seu mandato, o suplente do mesmo partido assumirá. Mas sendo por infidelidade partidária, deve ser feita uma consulta ao TSE para determinar se vai ser na ordem de suplência, sendo um daqueles da coligação partidária, ou se na hipótese deverá ser dado o mandato para o próximo do mesmo partido. Desse modo, a questão 3 é errada, é falsa. O que nos leva à questão seguinte. Recomendo, inclusive, a leitura do voto do ministro Gilmar Mendes nesse MS 29988, exatamente, de 2010. Passemos à próxima questão. A proteção do direito à vida tem como consequência a proibição da pena de morte em qualquer situação. Proibição da pena de morte em qualquer situação. Da prática de tortura e da eutanásia. Uma questão literal, uma questão simples. O artigo 5º, inciso 47, vai dizer quais são as penas vedadas no nosso ordenamento jurídico. E logo na linha A, ele vai dizer, é vedada a pena de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Eita, se existe uma hipótese em que pode haver a pena de morte, qual seja, no caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, então não é em qualquer hipótese que a pena de morte estará vedada. Falsa a questão, porque não é em qualquer situação que a pena de morte será vedada. Por quê? Porque em caso de guerra, a pena de morte é sim permitida. Quarta questão, desse modo, errada. Quinta questão. Em relação aos direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal de 88, julgue os itens subsequentes. Pois bem, consoante o entendimento atual do STF, a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro é ilícita, mesmo quando destinada a fazer prova em favor de quem efetuou a gravação, pois viola
o direito à intimidade. Então, segundo a questão, de acordo com o entendimento atual do STF, a prova consistente de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento de outro é ilícita, mesmo quando destinada a fazer prova em favor de quem efetuou a gravação. Na verdade, não. No julgado que inspirou essa questão, o STF disse o seguinte: olha, a gravação ambiental, a gravação clandestina, em regra, é admitida como meio de prova. Em regra, a prova extraída a partir de uma gravação ambiental, de uma escuta ambiental, é lícita. Porque aí a gente deve salvaguardar o princípio da proporcionalidade. Por que eu estou dizendo que, em regra, é lícita? Porque o STF determinou que, em algumas hipóteses, por exemplo, a gravação ambiental, a escuta ambiental, seria considerado meio de prova ilícito. E que exemplo foi esse que o STF deu? Ele disse o seguinte: se no curso de um interrogatório informal, por assim dizer, o preso confessar a prática de algum crime, essa prova, se a conversa estiver sendo gravada, será considerada ilegal, porque é direito do preso saber que tem o direito de ficar calado e saber que aquela gravação, que aquela conversa está sendo gravada, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Essa é uma exceção em que a escuta ambiental, gravada por um dos interlocutores, sem que o outro tenha conhecimento, nessa hipótese é ilícita, mas como regra é lícita. E o exemplo eu dei agora há pouco. A e B conversam, B está fazendo ameaça a A, e A pede para que C, por ter mais conhecimento de causa, faça a gravação daquela conversa. Ou mesmo, no meio da conversa em público, a pessoa liga o gravador, grava aquela conversa para se proteger de alguma ameaça que esteja sofrendo por parte de algum criminoso. O princípio em causa, o argumento em causa, é de que os direitos fundamentais, como fala enfaticamente o professor Alexandre de Moraes, não podem servir de escudo para práticas ilegais. Eu não posso invocar, por exemplo, o meu direito à liberdade de expressão e praticar e vir a proclamar palavras homofóbicas, porque a minha liberdade de expressão esbarra na dignidade da pessoa humana. Não existe direito fundamental absoluto. Pois bem, esse foi o fundamento do STF para essa questão. E disse, repito, que essa gravação ambiental é lícita, em regra, o que contraria o que diz a questão. Por isso, a quinta questão é falsa, a quinta questão é errada. A prova, na verdade, é lícita e não ilícita. Vamos à sexta questão. A jurisprudência do STF entende que o sigilo bancário é protegido constitucionalmente. Dessa forma, o acesso a dados bancários somente pode ser feito por determinação judicial ou requisição da autoridade policial. Aí vamos por parte, como Jack. Primeiro, a jurisprudência do STF entende que o sigilo bancário é protegido constitucionalmente? Sim, esse é o entendimento da Suprema Corte. Por quê? Ora, o STF diz que a proteção, a inviolabilidade do sigilo bancário decorre do próprio direito à privacidade, previsto no artigo 5º, inciso 10, e em outros momentos, o STF diz que a proteção ao sigilo bancário estaria lá no artigo 5º, inciso 12, quando diz o seguinte: é inviolável, é garantir a inviolabilidade das comunicações de dados, ou melhor, é garantida a inviolabilidade das comunicações de dados, telefônicas, da comunicação telegráfica e por aí vai. Aí, na visão do STF, em alguns julgados, ele diz que essa proteção
essa inviolabilidade de dados incluiria o sigilo bancário. Então, de fato, esse é o entendimento do Supremo. O entendimento de que o sigilo bancário é protegido implicitamente, extraindo ou do artigo 5º 10 ou do artigo 5º 12. E a segunda parte da questão vai dizer o seguinte: por isso, o acesso a dados bancários somente pode ser feito por determinação judicial ou requisição de autoridade policial. Então, a questão está dizendo para a gente o seguinte, que são duas as hipóteses em que pode ser determinada a violação do sigilo bancário, por determinação judicial ou requisição da autoridade policial. Na verdade, são três as hipóteses em que é admitida a violação do sigilo bancário. A primeira, que a questão traz, por determinação judicial, de fato, é uma delas, a primeira delas. Mas a requisição da autoridade policial não se configura como a segunda ou como uma segunda. A segunda hipótese, meus amigos, é aquela em que uma CPI determina através do seu plenário, não apenas do seu presidente, através da votação do seu plenário, que se quebre o sigilo bancário do investigado. Essa decisão deve ser fundamentada. A terceira é prevista pela Lei Complementar 105 de 2001, que autoriza autoridades fiscais fazendárias a quebrar sigilo bancário no curso de um procedimento administrativo de investigação. Desse modo, três são as hipóteses admitidas hoje em nosso ordenamento para que se quebre o sigilo bancário, para que se viole o sigilo bancário, quais sejam, por ordem judicial devidamente fundamentada, sempre, através de decisão do Poder Legislativo, através da Câmara, do Senado ou de CPIs instauradas por qualquer de suas casas, sendo essa decisão tomada pelo seu plenário em decisão devidamente fundamentada. E terceiro, a hipótese trazida pela Lei Complementar 105 de 2001, que autoriza autoridades fiscais fazendárias a quebrar o sigilo bancário. Ótimo, essas são as hipóteses, o que vai nos levar à próxima questão. Sétima questão, vamos lá? Vamos lá. Sétima questão. De acordo com a CF, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão status de norma constitucional. Tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Pois bem, a questão está dizendo para a gente, meus amigos, o seguinte, que os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos e por 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão status de norma constitucional. E isso é verdade? Sim. Isso é verdade. Por quê? Porque é o que diz para nós o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Sobre esse ponto, é interessante a gente destacar uma jurisprudência bem importante do STF. Então, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, se um tratado internacional versar sobre direitos humanos e for aprovado segundo o mesmo procedimento de uma emenda à Constituição, ou seja, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos e por 3/5, ele vai ter status
de norma constitucional funcionará como se emenda constitucional fosse. Ótimo. A questão fala apenas disso, e isso é verdade. Mas a pergunta é, e se houver um tratado internacional que trate sobre direitos humanos, mas que não seja aprovado com um procedimento de emenda à Constituição? Aí, segundo o STF, essa norma teria o caráter de supralegalidade. Ela estaria abaixo da Constituição, pois não teria status de norma constitucional, mas, apesar disso, não seria equivalente a uma lei ordinária, estaria um nível acima. Então, criou-se mais uma escala, digamos assim, na pirâmide normativa, de modo que temos normas constitucionais, normas supralegais, que são essas, tratados internacionais, que versem sobre direitos humanos, mas que não sejam aprovados com o procedimento de emenda à Constituição, e, por fim, as leis ordinárias. E a terceira hipótese que se apresenta é um tratado internacional não versar sobre direitos humanos. Aí ele vai ter o status de uma lei ordinária normal. Pois bem, e o final da questão vai dizer o seguinte: tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Então, tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Se essa norma vai ter status de norma constitucional, de emenda à Constituição, tranquilamente ela pode ser objeto de uma ação em série de controle concentrado de constitucionalidade. Se uma emenda à Constituição pode ser objeto de controle de constitucionalidade, por que uma norma que tem o mesmo status não poderia ser? A particularidade é que não apenas isso, como se trata de uma norma de direito internacional, ela também pode ser objeto de controle de convencionalidade. Então, desse modo, corretíssima a questão, certo é o nosso gabarito, o que nos faz caminhar para a oitava questão. Oitava questão, vamos lá? Assinale a opção correta em relação a direitos e garantias fundamentais. O crime de tortura é afiançável. Tortura é afiançável, mas será insuscetível de graça ou anistia ou de liberdade provisória. Bom, questão muito simples. O crime de tortura, segundo o artigo 5º da Constituição, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. E não é o único. Quais são os casos de crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia? São os crimes hediondos e os equiparados a hediondos. É o HTTT. É o hediondo e os equiparados são o TTT. Terrorismo, tráfico e tortura. Tortura que é justamente o objeto da nossa questão. Que está errada justamente por isso. Porque o crime de tortura não é afiançável. O crime de tortura é inafiançável. E essa questão aqui de liberdade provisória, o examinador viajou na maionese e isso é objeto do direito processual penal. Pois bem, então fica aí para vocês. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia o HTTT, que são os crimes hediondos, e os equiparados a hediondos, que são tortura, tráfico e terrorismo. Desse modo, errada a letra A. Letra B. O uso ilícito de algemas poderá impor a responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e a nulidade da prisão ou ato processual a que se refere. Bom,
Essa letra B é uma questão literal, digamos assim. Literal porque cobra o texto, o enunciado normativo o enunciado normativo não, o STF diz que não é normativo, em que pese haver divergência sobre isso, mas cobra de vocês o enunciado da súmula vinculante 11, que trata justamente do uso de algemas. Segundo a súmula vinculante 11, algemas só devem ser utilizadas quando for extremamente necessário para a segurança do preso ou da sociedade. Sendo usada a algema em situações fora dessas hipóteses, estaria configurado aí um excesso, um abuso de poder, o que iria impor cumulativamente a responsabilidade civil, penal, administrativa e a nulidade processual. A nulidade da prisão ou ato processual aqui se refere. Desse modo, essa é a nossa resposta. Repito, cobra de você o enunciado da súmula vinculante 11. Letra B, a nossa resposta, súmula vinculante 11. Aproveito a oportunidade para relembrar vocês que é indispensável, principalmente agora, às vésperas da prova, às vésperas de qualquer concurso, a leitura de todas as súmulas vinculantes do STF, pouco mais de 30, e, em especial, também as outras súmulas não vinculantes do STF. Deem especial atenção às súmulas vinculantes, mas não deixem de lado as outras súmulas de caráter não vinculante, também editadas pelo próprio STF. Vamos para a letra C. O conceito de casa, inserido no dispositivo constitucional que assegura a inviolabilidade do domicílio, não se estende ao escritório de contabilidade. Segundo a jurisprudência do STF, o conceito de casa é amplo. Ele não se limita ao conceito de moradia, ao conceito de residência do direito civil. Não. Para o STF, qualquer domicílio, qualquer lugar, qualquer recinto em que se exerça a vida privada, em que se exerça a intimidade, pode ser qualificado como casa e estaria, por conseguinte, protegida pela inviolabilidade do domicílio. Então, para o STF, um escritório de contabilidade ou um escritório de advocacia, qualquer lugar que não seja franqueado ao público de livre acesso, é considerado para o STF domicílio. Então, o escritório do advogado, você vai a um restaurante, aquela parte exterior em que você come, não pode ser considerada domicílio, mas o escritório do gerente, porque ali não é franqueado ao público, não é qualquer pessoa que pode entrar, se enquadraria também no conceito de domicílio. Então, é errada a questão ao dizer que não se estende ao escritório de contabilidade. Se estende sim, não somente ao escritório de contabilidade, como de advocacia e por aí vai. Nesse ponto, é interessante destacar uma jurisprudência recente do STF, uma decisão em que o STF autorizou, considerou lícita a prova decorrente de uma escuta ambiental colocada à noite em um escritório de advocacia. Argumentou-se, mas espera aí, se o escritório da advocacia pode ser considerado como domicílio, a entrada para o cumprimento de qualquer mandado judicial só poderia ocorrer durante o dia. E esse mandado foi cumprido à noite. E o STF disse não. Como foi para a instalação de escutas ambientais, e essa diligência restaria frustrada se as pessoas objeto da investigação soubessem que ali estavam sendo instaladas aquelas escutas, não teria sentido a diligência, e disse que as provas ali obtidas por aquele meio deveriam sim ser consideradas lícitas. Então, fica essa ressalva, inclusive já foi cobrada pelo CESP esse precedente aí, essa jurisprudência. Vamos para a letra D. Não pratica crime de invasão de domicílio
não pratica. O policial que recebe ordem de busca e apreensão originada de comissão parlamentar de inquérito, desde que essa ordem seja devidamente fundamentada e sejam preenchidos os demais requisitos constitucionais. Veja bem, a inviolabilidade do domicílio, ela só pode ser excepcionada por ordem judicial. Existem 4 casos previstos na Constituição para que se viole um domicílio, que é em caso de flagrante delito, em situação de prestação de socorro ou em caso de desastre. São as 3 hipóteses em que pode ocorrer a violação a qualquer dia, a qualquer hora do dia ou da noite. E existe a 4ª, que é para o cumprimento de ordem judicial, somente durante o dia. Então, essa 4ª hipótese está protegida pela chamada reserva de jurisdição. Apenas um juiz, e ainda assim competente, através de uma ordem devidamente fundamentada, pode ordenar que se viole o domicílio. Através de quê? De uma ordem judicial, que somente poderá ser cumprida durante o dia. Como a CPI não pode praticar atos que só um juiz pode praticar, porque estão protegidos pela reserva de jurisdição, a CPI não poderia determinar essa busca e apreensão domiciliar. Ela deveria solicitar ao Poder Judiciário para que ele, sim, competente, autorizasse a indicada busca e apreensão. Desse modo, pratica crime, sim, porque a CPI não tem, repito, a CPI não tem o poder de determinar a violação do domicílio. Errada a letra D. E vamos à letra E, derradeira assertiva a ser analisada hoje. Conforme o entendimento do STF, mesmo que preenchidos os demais requisitos legais, viola o sigilo das comunicações de dados a apreensão do disco rígido do computador, no qual estão armazenados os e-mails recebidos pelo investigado. A questão vai cobrar de nós o conhecimento do artigo 5º, inciso 12, e da jurisprudência que ele cerca. O artigo 5º, inciso 12, prevê a inviolabilidade das comunicações de correspondências telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Aí diz, salvo no último caso. O último caso não é na última das situações, na última das hipóteses, não tendo mais o que se fazer, não. O texto estabeleceu 4 situações, 4 hipóteses, e disse que na última hipótese, ou seja, no caso das comunicações telefônicas, ela poderia ser violada nos casos e forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, desde que ordenada pelo juiz competente. Então, eu tenho aí 3 requisitos para que isso aconteça. Pois bem, o caso das comunicações telefônicas é um caso de reserva legal qualificada. Por quê? A Constituição disse não apenas que a lei deveria tratar da matéria, como também já estabeleceu algumas condições que a lei deveria prever, como, por exemplo, que deveria ser em sede de investigação criminal ou instrução processual penal. E a pergunta que se faz é, e as outras 3 formas de proteção das correspondências telegráficas e de dados? Essas não estão protegidas pelo manto absoluto, porque não existem direitos fundamentais absolutos, mas também não estão protegidas pela reserva legal qualificada. Elas podem sim, como qualquer outro direito, ser violadas, obedecendo ao princípio da proporcionalidade. E quando a gente fala de comunicações telefônicas, de comunicações de dados, a gente fala de dados em trânsito. Se protege os dados em trânsito, não os dados em si mesmos. Então, com fundamento nisso, o STF disse que, uma vez apreendidos computadores e os HDs que estão lá contidos, os e-mails que já foram armazenados não se enquadram como dados em trânsito, como comunicação de dados, mas como dados estáticos. E podem sim
ser objeto de investigação e serem utilizados nas investigações em que se basearem, né? Então, essa é a jurisprudência do STF. O que, voltando para a questão vai dizer o seguinte: conforme o entendimento do STF, mesmo preenchidos os demais requisitos legais, viola o sigilo das comunicações de dados? Não viola, mesmo porque os dados, aqui não se trata de comunicações de dados, porque comunicações pressupõem trânsito de dados, a apreensão de disco rígido do computador, nos quais estejam armazenados e-mails recebidos. Se estão armazenados, eles não estão em trânsito. Se eles não estão em trânsito, não existe comunicação de dados, não existe violação ao sigilo das comunicações de dados. Letra E, por essas razões equivocadas. Chegamos ao fim de mais esse aulão. Aparece aí na tela o meu nome. Vocês podem me encontrar lá, Davidson Oliveira, no Facebook. E podem mandar e-mail para esse que aparece na tela, davidson2@gmail.com. Foi uma satisfação imensa estar mais uma vez aqui com vocês. Espero vocês para o nosso próximo encontro. Bons estudos, boa preparação, sucesso, garra, força, determinação, que a aprovação vai chegar, tá ok? Um abraço, beijos, me liguem.